Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Exclusivo. A entrevista com o melhor amigo de Rafael, menino assassinado em Planalto, no norte do estado. Andrei fala da parceria com o companheiro de videogame, das confidências que trocavam e da saudade do amigo. Ao lado da mãe, ele só pede uma coisa. E pra mim hoje ele é um anjo. Onde ele estiver, eu acho que tem que fazer justiça contra isso. Tragédia em Porto Alegre. Menino de 2 anos morre ao despencar de um prédio na zona norte da capital. Vamos explicar o que aconteceu. A pandemia do coronavírus vista de perto. Eu converso ao vivo hoje com Roberto Cabrini. Ele vai falar sobre a cobertura do Conexão Repórter durante a escalada da Covid-19 no Brasil. Você vai ver os bastidores do trabalho incansável da equipe de jornalismo. Estamos em meio à linha de combate principal, o fronte dessa guerra contra o coronavírus. E as últimas informações da pandemia no Rio Grande do Sul. 3 regiões do estado tiveram piora nos indicadores da Covid-19 e passaram para a bandeira laranja do distanciamento controlado. Já já você vai saber quais as cidades. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde. Já está no ar. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Entendemos que o momento é de atenção e de cuidado, e o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid, isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Então ligue 51 4003 31 35 e associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. 11 horas e 38 minutos e você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande a entrevista exclusiva com o melhor amigo do menino Rafael, morto em Planalto, no norte do estado. Até nós conversava de criança que sumiu, essas coisas, nós conversávamos de vez em quando. Aí ele dizia que nunca ia sumir por causa que amava a mãe. E ele falava que... ele falou uma vez, eu nunca vou pensar em sumir porque eu amo minha família e eu tenho medo de ficar longe deles. Tá aí o menino Andrei, nós conversamos ontem na cidade de Planalto, no norte do estado, ao lado da família, estava junto com a mãe, com primos, com o padrasto dele. E ele conversou e falou de muitos momentos que ele viveu, a relação, né, com essa ligação tão forte que o Andrei tinha com o menino Rafael. As conversas ficavam jogando bastante e durante os jogos sempre conversavam muito. Então daqui a pouco a gente traz outras informações sobre essa entrevista que eu tive com o menino Andrei lá na cidade de Planalto. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. E ainda uma entrevista ao vivo com o colega, o repórter Roberto Cabrini. Ele vai falar sobre a farra do dinheiro público, as denúncias da falta de equipamentos de proteções individuais, os EPIs, superfaturamento de respiradores e a influência do carnaval na contaminação da Covid. O Roberto Cabrini, com o Conexão Repórter, vem acompanhando desde o início da pandemia. Entra em favelas, foi a Paraisópolis, foi na favela da Rocinha, viu de perto, entrou em hospitais, em UTI, fez denúncias. Então, daqui a pouco, ao vivo, a gente vai conversar com ele. Como eu disse, a cada semana, hoje já chegamos aí ao 12º episódio do Conexão Repórter. Então, a gente vai ter mais detalhes e, principalmente, como ele vem acompanhando, a gente acompanha o avanço, né, da Covid-19 aqui no Brasil. Aonde que o Brasil falhou? Aonde que o Brasil está falhando? Né? Aonde que a gente vai chegar? Então, são questões que nós vamos tratar daqui a pouco, ao vivo, com o Roberto Cabrini, que vai conversar com a gente direto de São Paulo. Em seguida, a gente traz mais detalhes. Nós vamos para um rápido intervalo, mas é muito rápido, e já voltamos. Antes, fique com um recado que eu tenho para vocês. Diante do momento atual, é necessário que todos façam sua parte para manter-se protegidos e seguros.
De acordo com especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possui ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, na irritação de garganta e na tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família, e você encontra a linha completa de pastilhas Valda em todo o Brasil. Muito bem, 11 horas e 46 minutos, 14 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Nós estamos de volta com o SBT Rio Grande, que está imperdível. Temos muitos assuntos até a 1 da tarde para vocês. Olha só, vou mostrar um pedacinho de uma conversa que eu tive com o menino Andrei. O Andrei é o melhor amigo do Rafa, o Rafa de 11 anos, que morreu em Planalto, no norte aqui do Rio Grande do Sul. O SBT foi recebido na casa da família, ele conversou comigo ao lado da mãe, junto com familiares, com primos, e falou dessa relação de amizade que ele tinha com o Rafa. E, inclusive, ele diz que o Rafa é um anjinho para ele. E nesse período de pandemia eles jogavam muito. E os jovens, quando jogam, ao mesmo tempo eles conversam. E eles falavam sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos, o futuro deles, o que esperava. Um carinho pela família que o menino Rafael dizia que tinha. Então daqui a pouco a gente vai mostrar essa conversa. A gente foi recebido, foi muito... ele se emocionou várias vezes, mas ele fez questão, ele quis compartilhar para que todos conhecessem um pouco mais das particularidades do menino, o menino Rafael. Vamos escutar um trechinho? Se tu pudesse voltar no tempo, o que tu diria hoje para ele? O que tu faria? Dava um abraço, eu acho. Dava um abraço. E eles brincavam, porque podia brincar antes da pandemia, iam para a praça, brincavam na cidade. E aí depois, como eu disse, com o período da pandemia, tiveram que ficar muito tempo conversando, através das redes sociais. E falavam do futuro, eles queriam construir uma casa que todos os amigos, pudessem estar juntos. E tem uma mensagem muito bonita que eles trocaram um para o outro sobre lealdade. Eles tinham, assim, um carinho e uma admiração muito grande entre eles. E aí, então, portanto, o menino Andrei, que conversou, a gente teve momentos mais descontraídos, de vez em quando ele ficava um pouco mais emocionado, mas a gente consegue ter uma noção, muito mais assim como era o dia a dia do menino Rafael. Então daqui a pouco a gente mostra mais o que ele nos contou, contou para a nossa equipe. E nós vamos em seguida, daqui a pouquinho, conversar com o nosso colega, o jornalista Roberto Cabrini. Olha, o Roberto Cabrini vai nos contar detalhes da cobertura do programa Conexão Repórter, sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Já estamos chegando ao 12º episódio e ele traz, assim, assuntos muito importantes. Talvez seja a pessoa hoje no Brasil que mais conheça a situação da pandemia desde o início, quais foram os erros estratégicos, o que deveria ser melhorado, denúncias de desvio de dinheiro. São centenas de investigações que estão acontecendo sobre desvio de dinheiro em hospitais públicos, necessitando de leitos. Inclusive, tem um caso de um hospital público em São Paulo que era para ser referência, um estado dessa situação deste hospital calamitosa. Problemas de falta de equipamento de proteção individual. Ele entrou em favelas como na Rocinha, em Paraisópolis, São Paulo, e mostrou a situação da transmissão comunitária que acontece nessas favelas de maneira muito rápida. Pessoas que moram próximas, muito próximas, 20 pessoas, às vezes no mesmo teto, e essa transmissão, portanto, ela acontece de uma maneira
muito feroz. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho ao vivo, ele vai explicar para a gente. Como eu disse, é uma das pessoas que tem maior conhecimento hoje sobre a pandemia aqui no Brasil e ele relata isso, é a maior experiência e talvez a mais difícil justamente, né, porque a nossa guerra é contra algo que é invisível. Então daqui a pouco nós já estamos aí preparando, em seguida o Roberto Cabrini vai conversar ao vivo com a gente. Agora 11 horas e 50 minutos, faltando 10 para o meio-dia. E foi enterrado ontem, domingo, o corpo de Dorildes Laurindo. Ela foi morta durante uma abordagem da Brigada Militar em Gravataí, aqui na região metropolitana. 3 brigadianos deram 35 tiros contra as vítimas, ela e o namorado angolano. A investigação está com a Corregedoria da Brigada Militar, inclusive foi adiantado para a gente sobre este assunto, a transferência para a Corregedoria pelo vice-governador aqui do estado. Parentes e amigos se despediram de Dorildes Laurindo, de 56 anos. Todo o sofrimento aqui no ato e depois, só agora, né? Ela conseguiu finalmente descansar. O velório aconteceu em Cachoeirinha. Dorildes morreu na última sexta-feira. Ela e o companheiro Gilberto Almeida foram baleados em uma ação desastrosa da Polícia Militar quando voltavam de um passeio no litoral em maio. O alvo dos policiais era o motorista do veículo, um foragido por tentativa de feminicídio. O caso ganhou repercussão devido à violência da ação policial. As vítimas relataram que, mesmo depois de baleadas, foram agredidas pelos PMs. E me deu um chute na cara, me deu um chute no rosto. Tu vai morrer, tu vai sangrar até morrer. Me deram tiro nas costas, um nas costas, um no braço aqui e a minha barriga aqui. Paguei a minha nota de bandida sem ser. Violência, brutalidade. Dorildes ficou paraplégica e passou 18 dias lutando pela vida na UTI do Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Gilberto chegou a ser preso e ficou 12 dias detido. A investigação da Polícia Civil comprovou a inocência do angolano e demonstrou que os policiais mudaram os depoimentos ao longo do inquérito. Um dos policiais militares envolvidos é Regis Souza de Moura. O histórico agressivo do PM chamou a atenção do Ministério Público, que já tinha registrado outras 3 denúncias contra o soldado. Ele só foi afastado das ruas após a ação envolvendo Dorildes e Gilberto. O caso é investigado pela Corregedoria da Brigada Militar. Agradecemos aí a imprensa, a polícia e a todos os promotores, juízes, todas as pessoas corretas e honestas que estão cuidando desse caso. E atenção, tem um chamado do colega Lucas Abate, porque tem novidades sobre esta investigação, não é mesmo, Lucas Abate? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Tem uma informação nova que se junta em tudo que vai ser apurado agora pela Corregedoria da Brigada Militar. É uma posição da defesa do Luiz Carlos Paiu Júnior, que é o motorista do veículo e era o procurado da polícia nessa perseguição desastrosa. O que sustenta a defesa, André? Que ele não estava armado e, consequentemente, não atirou contra os policiais. E até por isso foi feito um exame residográfico para ver se havia pólvora nas mãos desse motorista. Claro, tudo isso ainda vai ter que ser apurado pelos investigadores para ver se ele, de fato, disparou ou não contra os policiais. Bastante grave e importante isso na investigação, Lucas. Agora a gente tem um outro assunto, né? Sobre uma criança, uma tragédia. Uma criança de 2 anos que morreu depois de cair do 4º andar de um prédio no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre, Lucas. É uma tragédia familiar, André, e daqui a pouco a gente vai ver o que disse a família desse menino de apenas 2 anos, que fez até um apelo para que os pais cuidem de seus filhos em situação e nas proximidades de janela de prédios. Meu Deus. Aí a criança, é lamentável, né? Eles estavam chegando no apartamento, né, Lucas? Estavam se mudando. Tá aí o menino, a imagem do menino de apenas 2 anos. E em meio àquela coisa de chegar móveis, entra, sai de gente, é um pequeno descuido. E o menino que caiu aí do 4º andar. Uma tragédia, Lucas. André, até o que disse a família é que foi um segundo em que os pais saíram do quarto e essa cama estava encostada na janela. A criança subiu provavelmente para olhar, estava curiosa, não estava acostumada a
visitar prédios e acabou provavelmente se desequilibrando na janela. Uma situação muito trágica que aconteceu em apenas um segundo de distração da família. E a própria família fazendo um alerta então, Lucas. Isso, é um alerta da família dizendo para que cuidem das crianças, porque era uma criança, o Demian, 2 anos, era uma criança muito amada por todos, a família estava sempre junto e aconteceu esse momento que eles foram receber, colocar algum móvel em outro local e ele acabou entrando no quarto e caiu da janela. Inclusive, André, até a família, no momento em que não viu o menino dentro do quarto, não sabia que ele tinha caído e até achou que ele estava brincando de se esconder dentro da casa. Ok, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Obrigado, Lucas Abate, 11h55, faltando 5 para o meio-dia. E atenção, vamos falar sobre a pandemia do coronavírus, mas vista de perto, porque eu converso agora com o colega, o jornalista Roberto Cabrini, sobre a cobertura do programa Conexão Repórter durante o crescimento, a escalada da Covid-19 aqui no Brasil. A equipe do Conexão foi a primeira, eu repito, foi a primeira a denunciar superfaturamento de respiradores, a falta de equipamentos de proteção individual, o efeito do carnaval na pandemia e mostrou e ainda mostra de perto as dificuldades enfrentadas nos locais mais vulneráveis do país, Macapá, Manaus, enfim. Nós vamos agora ouvir e conversar ao vivo com o jornalista Roberto Cabrini, desde já, dizendo que virtualmente seja bem-vindo, Roberto Cabrini, ao Rio Grande do Sul. É uma honra, um privilégio para nós gaúchos e nós jornalistas podermos conversar contigo nesse momento que tu caracteriza como um novo momento, o antes-pandemia e o pós-pandemia. Bom dia. Bom dia, meu caro André. Sem dúvida, o mundo pode ser dividido nessas duas etapas. Nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, também um momento de muita dificuldade, de polarização, de emburrecimento através dessa demonização ou da glorificação de todos os temas relativos à pandemia, através do desvirtuamento político. São momentos muito desafiadores para o jornalismo, porque nós precisamos lutar com todas as forças para evitar essa contaminação político-partidária. Nem sempre é fácil, mas a gente tem que procurar para fazer um bom trabalho. Nesse final de semana, Cabrini, agora a gente atualizando sobre isso, o assunto mais recente, a polêmica sobre os números de divulgação dos infectados, número de mortos aqui no Brasil. O que está por trás disso, Roberto Cabrini? O que está por trás disso é uma grande tentativa de se manipular, onde os dois lados tentam tirar proveito. Não existem inocentes, não existem anjos. É uma guerra de muitos demônios e praticamente nenhum anjo. Os anjos são as vítimas fatais. A verdade é que essa polarização, essa ideologização do vírus tem sido o grande adversário. Os números não merecem credibilidade. É fato que a pandemia mata, a pandemia avança, mas nós não conseguimos ter credibilidade e também não conseguimos ter um discurso unificado. O Brasil apresenta uma deficiência clara de líderes que consigam unificar esta guerra. E nessa polarização, todo mundo está saindo perdendo. Houve uma tentativa há pouco tempo, tu mesmo chamaste a atenção para isso, de um encontro que teve o presidente da República com os governadores. Uma iniciativa que o ideal teria, se tivesse sido feita anteriormente, lá no início do ano. Foi feita há pouco tempo. Qual é, na tua opinião, o resultado desse encontro com os governadores, Cabrini? O resultado é que nós estamos vivendo tempos de eleições, de campanha eleitoral, quando a gente devia viver tempos de combate à pandemia. O Brasil deveria dar um espaço, deveria dar uma pausa na luta político-partidária para combater em conjunto o vírus. Mas o que a gente assiste é uma demonização ou glorificação dos valores. E nesse tipo de cenário, a gente não chega a absolutamente nada. Raramente, o presidente da República, governadores e também as outras instituições conversaram com legitimidade, conversaram com maturidade sobre o combate ao vírus. O vírus ele não deve ser atribuído a esse ou aquele segmento sozinho. É claro que nós cometemos erros, nós praticamente boicotamos a política de isolamento social e nisso o presidente da República tem uma culpa muito grande, mas os governadores também não estão muito atrás.
eles têm sistematicamente tirado proveito desse tipo de situação para o superfaturamento. O superfaturamento tem sido uma grande realidade, milhões e milhões têm sido desviados graças a esse tipo de cenário, onde existiria apenas um inimigo público número 1, que seria o presidente da República. O presidente da República não está fazendo uma grande gestão, mas isso não significa que os governadores estejam. É claro que existem exceções, nós não podemos cair na vala comum da generalização, mas o fato é que esse clima de guerra política, político-partidária, tem apresentado um grande perdedor. A população civil e o número de vítimas só aumenta graças a esse cenário onde a gente não consegue unificar a guerra contra o vírus. Pois é, e essa guerra aí, Cabrini, que tu falas, que se cria através de polarizações, o resultado disso a gente vai ver lá na ponta. Nos números que são hoje, aí, estamos com pelo menos aí 37 mil mortos no Brasil. Já passamos a gripe espanhola, que pelas informações foram 35 mil mortos. Foram 35 mil mortos. Sendo que a população era 30 vezes menor. Agora nós estamos num crescente. Agora, o problema dessa polarização tem um fato e que tu revelaste nas tuas reportagens, é a respeito da falta de condições do desvio de dinheiro. São pelo menos hoje 400 investigações de desvio de dinheiro em plena pandemia. Quer dizer, hospitais que seriam referência, como lá em São Paulo, num hospital de Osasco, que para entrar tivesse até que fazer uma solicitação especial, que era para ser referência e não era referência. Então, além da polarização, tem a falta de dinheiro para a saúde. Olha, eu acho que essa pandemia ela tem se caracterizado por muito a ser ocultado e pouco a ser devidamente mostrado. Eu vejo municípios, eu vejo estados procurando muitas vezes inflar números porque eles querem tirar proveito da distribuição do dinheiro. A pandemia existe, a pandemia mata e as vítimas têm que ser devidamente respeitadas. Mas o cenário é de um total desrespeito porque existem muitas pessoas empenhadas em lucrar o máximo com o que está acontecendo. E o superfaturamento é algo que vai predominar. Da mesma forma que eu dizia antes de começar a Copa do Mundo de 2014, antes de começar a Olimpíada também, eu dizia que o assunto que iria se polarizar no futuro próximo seria o de desvio de dinheiro, seria das empreiteiras subornando pessoas, instituições. É isso que vai acontecer. É claro que a pandemia vai dividir a história da humanidade, vai dividir em usos e costumes, mas também nós teremos um longo tempo para debater o dinheiro que está sendo desperdiçado pela vala da corrupção. O Brasil passa ano, vem ano e não consegue mudar porque nós temos uma cultura de corrupção. Uma cultura da classe política que não consegue ter um discurso, não consegue desenvolver antídotos para combater em nome da população. A população brasileira continua perdendo imensamente por causa do desvio de recursos. Recursos existem, mas esses recursos, em geral, são desperdiçados pela vala da corrupção, onde pessoas são sistematicamente presas, mas onde a gente analisa com decepção, quando a gente lembra, por exemplo, que o ministro da Saúde da Bolívia, que é um país que não tem uma democracia tão sedimentada, foi preso por ter cometido um superfaturamento de 3 vezes o valor. 3 vezes o valor é a ocorrência menos comum desse superfaturamento. Muitas vezes o superfaturamento ocorre por 5, 6 vezes, até 10 vezes mais o preço de respiradores, o preço dos equipamentos médicos. Que não existe, de fato, instituições totalmente empenhadas em dividir, em separar o joio do trigo, em dividir o dinheiro corretamente. E nisso o governo federal falha também, porque no começo a gente não desenvolveu métodos para que o dinheiro fosse aplicado corretamente de uma forma transparente. E teve tempo, né? Pelo menos a gente teve exemplo, né, Cabrini? Porque estava vindo já na China, ali em dezembro na China, quer dizer, ali já poderia se ter uma ideia do que estava para vir. Aí depois tivemos o Carnaval. Eu gostaria, Cabrini, que tu, para os nossos telespectadores, a gente entrasse agora um pouquinho também na questão do Carnaval, mas que tu relatasse para a gente o que tu viste, né? Com os teus próprios olhos, como por exemplo, qual foi o pior hospital que tu entraste
E qual foi a situação que tu te deparasse nas favelas, como Paraisópolis, a própria Rocinha, que tu tivesse, né, a coragem de enfrentar e enfrenta ainda, né, o vírus? E eu queria que você fizesse um relato nesse sentido, porque tudo começou, me parece, ali no Carnaval. O Carnaval foi um divisor de águas. Mais uma vez, a prevalência dos interesses econômicos em detrimento dos interesses da população. Já se sabia, já havia dados suficientes para o cancelamento do Carnaval. Quando existe uma pandemia, a primeira atitude a ser tomada é o cancelamento de eventos públicos. Isso já se sabe desde a Idade Média, desde a época da peste negra, e isso foi mais uma vez renovado na época da gripe espanhola, de 1918, e o Brasil não tomou providências, mesmo tendo todos os exemplos. Já havia um decreto de emergência, o governo federal já havia decretado estado de emergência, mas o próprio governo federal não se empenhou suficientemente para que os grandes eventos fossem cancelados. E nisso, toda a classe política tem culpa. Poucas foram as vozes que defenderam o cancelamento. E hoje nós temos totais evidências da transmissão comunitária já desde o Carnaval. Com relação aos piores hospitais, eu fiquei muito impressionado com a situação de Manaus, com a situação do Amapá também, Macapá, aonde não existem respiradores, aonde sobraram recursos públicos e esses recursos não foram aplicados devidamente. E o que acontece é aqueles hospitais que são praticamente pronto-socorro, unidades básicas de atendimento, unidades básicas de saúde, que deveriam ser apenas um atendimento emergencial, foram transformados em lugares onde as pessoas morrem sem conseguirem ser transferidas. E isso é basicamente um reflexo dessa falta total de hombridade, essa falta total de honestidade em relação à aplicação do dinheiro público. Recursos existem, mas o dinheiro tem sido sistematicamente desviado Brasil afora, e nós também boicotamos o isolamento social. O isolamento social era a grande medida a ser tomada. Nos primeiros tempos, o Brasil teve uma boa política. No começo, o Brasil estava combatendo bem a pandemia, mas o isolamento social ele foi boicotado. Foi boicotado por um discurso difuso, esse discurso de que haveria, na verdade, um antagonismo de interesses entre política, entre economia e saúde, quando, na verdade, tudo tem que caminhar em conjunto. Esses hospitais, eles refletem isso. Mas existe também muita demagogia, né? Eu entrei em muitos hospitais que eram divulgados como hospitais superlotados, porque havia interesse na captação de recursos, quando esses hospitais tinham uma situação muito tranquila. A gente encontra hospitais aqui em São Paulo, onde não faltam leitos e há uma divulgação de que os leitos estão próximos do colapso hospitalar, exatamente porque há toda a proliferação de um discurso que facilite o uso desses recursos indevidamente para o enriquecimento de pessoas e de indivíduos e de instituições. Roberto Cabrini, pela tua experiência, não sei se a gente pode mostrar o que tu tens de números do que vai ser daqui para frente aqui no Brasil, né? O que a gente pode esperar daqui para frente, afinal de contas, quando é que essa pandemia vai passar, Cabrini? Olha, nós temos um grave problema de credibilidade em relação aos números, com relação a tudo, né? Isso reflete o grave problema de credibilidade da classe política, do modo geral. É difícil a gente acreditar nos números. O que a gente sabe é que a pandemia está aí. Muitas pessoas preveem aí, elas preveem em off, mas elas falam em 180 mil mortos. O número de mortos, a previsão varia muito. Tem gente que chegou a falar em 1 milhão, nós não chegaremos a esse número. Tem gente que fala em números mais modestos, mas o fato é que essa situação só deverá ser controlada quando nós tivermos o chamado fenômeno da imunização do rebanho. Para que isso aconteça, a gente precisa do desenvolvimento de uma vacina. Os testes caminham de uma forma muito veloz. Essa que é a verdade. Existem aí 120, 130 iniciativas, 130 projetos de desenvolvimento de vacinas, muitos deles em fases adiantadas, 26 projetos em fases adiantadas, mas ao que tudo indica, nós teremos a distribuição das vacinas
de uma forma de credibilidade a partir do começo do ano que vem. Embora há até a possibilidade de que isso comece já no final do ano, já no início do segundo semestre. Mas somente com a imunização do rebanho, somente com as vacinas, somente com 60% das pessoas devidamente imunizadas, nós teremos o controle disso. O problema é que a própria ciência diverge com relação ao comportamento do vírus. O fato é que a classe científica tem muitos conflitos em relação a como funciona o coronavírus. Nós não sabemos até agora se as pessoas infectadas desenvolvem um tipo de imunização. Alguns cientistas defendem a tese de que essa imunização aconteceria por 1 a 2 anos, outros até que essa imunização aconteceria por um tempo maior, ou outros até de que não haveria imunização. Então, a falta desse tipo de conceito dificulta uma previsão mais precisa, porque se a gente estivesse desenvolvendo a imunização a partir do momento que as pessoas são contaminadas, nós teríamos uma certeza maior de quando a pandemia será vencida. Como esses números, como esse conceito não é totalmente dominado, a gente não sabe. Mas, ao que tudo indica, a partir de setembro, a partir de outubro, nós teremos cenários melhores. Mas é claro que nós precisamos lembrar também que no Brasil nós vivemos em um país continental. O que é válido para o Amapá, o que é válido para o Amazonas, o que é válido para o Ceará, não é válido para o Mato Grosso do Sul, não é válido para Minas Gerais, não é válido para o Paraná, onde a pandemia vai bem. E esse é o grande problema do estabelecimento das políticas contra a pandemia no Brasil. Não se pode falar em política para todo um país. O Brasil compreende vários países e com alguns estados podem voltar à economia deve merecer uma atenção, outros não, outros precisam permanecer em tempos de isolamento social. Mas isso é imensamente dificultado exatamente por essa polarização, pela ideologização do vírus. Bom, para quem está chegando agora, 12:11, eu converso com o nosso amigo, colega, o jornalista, respeitado jornalista Roberto Cabrini, sobre a pandemia do coronavírus. Cabrini, que vem acompanhando desde o início, com excelentes programas, com o Conexão Repórter a respeito disso. E entrando no fronte, né, indo até os hospitais, nas favelas, tendo contato com pessoas, né, Cabrini, muito próximos. O Cabrini, por exemplo, esteve convivendo próximo de pessoas com a Covid dentro da UTI e presenciando situações, né, Cabrini, muito delicadas nessa realidade de falta de leito, de falta de hospital, de falta de equipamento e tudo mais. O que a gente pode esperar daqui para frente a respeito disso, Cabrini? Olha, você falava inclusive das favelas, né? Essa é uma das situações mais tristes de todo esse cenário em que eu estive presente, porque a minha proposta foi a de estar no olho do furacão, estar presente nos lugares atingidos, devidamente paramentado. A ciência tem que prevalecer e a gente faz o nosso trabalho com a ciência. E a ciência prevê a necessidade de testagens em massa. A gente tem feito a nossa parte. Eu já fiz 4 testes, toda vez que eu passo por uma zona de risco, eu passo por testes, 4 negativos. E nessas favelas, impressiona muito como a população está totalmente abandonada. A população das favelas raramente recebe a visita dos órgãos públicos, e isso em todos os níveis, nível federal, nível estadual, nível municipal. O fato é que as próprias comunidades têm tentado encontrar meios com as próprias mãos para se verem de uma situação muito grave e tentarem um progresso, tentarem uma situação de solidariedade, e isso merece ser elogiado. A maneira com a qual a favela tem se unido, é fato que tem havido, inclusive, uma espécie de pausa, uma espécie de hiato do próprio poder do tráfico. O tráfico decidiu paralisar por determinado momento as suas atividades em prol da população, mas isso também apresenta um lado extremamente grave, o da ausência do Estado. O Estado continua totalmente ausente das favelas, onde a transmissão comunitária é real. A grande preocupação nesse momento é de que a transmissão comunitária atinja escalas altíssimas nas favelas, onde vivem aí perto de 20 milhões de brasileiros, e isso pode projetar uma situação próxima do insustentável no Brasil. Não atingimos isso ainda, mas esse cenário não está descartado. Muito bem. Eu quero agradecer muito, jornalista Roberto Cabrini. Enquanto isso, a gente mostrava aqui algumas imagens dessa tua experiência. Eu imagino que seja, se não a maior, uma das maiores experiências, né? Uma guerra completamente diferente das outras que você cobriu como jornalista, mas é uma guerra exatamente invisível, né, Cabrini?
Então, muito obrigado por conversar com a gente, uma oportunidade primordial. Olha, eu acho que a gente tem que ressaltar também o aspecto positivo. O Brasil tem um bom número de recuperados, por quê? Porque nós temos bons médicos que se esforçam. Por outro lado, temos também um cenário desolador com relação a mortes de enfermeiros e de médicos. Um número muito maior que os Estados Unidos, por exemplo. Então, nós temos muita dedicação. Esse é o aspecto positivo. Nós descobrimos profissionais altamente dedicados, profissionais que não são devidamente protegidos pelo Estado. Nós temos um cenário muito deficitário em termos de distribuição de EPIs, e isso é um reflexo, mais um dos reflexos dessa polarização, dessa ideologização do vírus. Mas, de qualquer forma, a gente sempre tem que ter a esperança de que a sociedade consiga dar um espaço nessa polarização do vírus para tratar dos interesses comuns. Esse cenário atual de terra arrasada, de emburrecimento político partidário, só vai nos levar a números ainda piores. O Brasil precisa urgentemente unificar esforços e tratar, nesse momento, de combater o inimigo comum. O inimigo comum é o da pandemia, e isso não caminha em conjunto com essa divisão político-partidária, com essa polarização que só leva o país a um dos piores cenários de sua história. Então, vamos te acompanhar no Conexão Repórter, Roberto Cabrini. Com certeza, a gente vai continuar o nosso trabalho sempre em prol da população. A nossa principal visão, a nossa prioridade são as necessidades da população e em detrimento desses interesses político-partidários que tanto tem custado ao Brasil. Roberto Cabrini, muito obrigado pela aula e pelos ensinamentos, e certamente muitas pessoas e muitas autoridades, em cima do que tu falaste, certamente vão mudar aí a sua maneira de conduzir pela experiência que tu tivesse aí desde o início do ano. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente, Roberto Cabrini. Foi um grande prazer conversar com vocês. Um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Esse é Roberto Cabrini. Muito bem, 12h e 16 minutos, quanta coisa ele falou pra gente, importante, né? Bom, 14 graus é a temperatura nesse momento, em meio à pandemia. A troca de temperaturas aqui no estado ela é muito constante. A Estael Cias já está aqui, eu já aviso que o veranico de junho está chegando, imaginem só. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre a previsão do tempo. Deixa eu mostrar um pedacinho. Nós fomos recebidos ontem pela família do menino Andrei. O menino Andrei, que era o melhor amigo do Rafael. O Rafa, a gente sabe da história dele, uma triste história. Menino que morreu no norte do estado, e a relação deles é muito bonita, dos dois, assim, é uma coisa incrível. O Andrei quis conversar com a gente deixou ele falar o que ele tivesse vontade, então foram muitos momentos que ele ficou mais emocionado, mas a lealdade dos dois, assim, é uma lição de vida, porque eles ficam muito tempo, né? Essa gurizada fica bastante tempo no telefone. É verdade, ficam jogando, mas ao mesmo tempo eles ficam conversando muito. E nessas trocas de conversas, né, a gente vai conhecer um pouquinho mais do menino Rafael, as vontades que ele tinha, o amor pela família, né? A relação de confiança, de amizade. Olha, é incrível a conversa que a gente teve com o menino Andrei na cidade de Planalto, no norte do estado. Daqui a pouco a gente traz mais áudios dele conversando, enfim, a gente agradece muito, porque ele quis falar com a gente, quis falar com o SBT e junto com a mãe dele, estava junto também primos que davam, né, apoio para ele, estão fazendo companhia nesse momento, que é um momento certamente muito difícil, é compreensível, né, que isso aconteça. Mas daqui a pouco a gente mostra mais o que ele falou, para a gente conhecer um pouquinho mais do menino Rafael. Agora, a relação dos dois de amizade é algo que emociona e que exemplo para a vida. 12h e 18 minutos, gente, falamos há pouco com o Roberto Cabrini sobre o coronavírus. Vamos dar uma olhadinha nos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. A atualização, portanto, painel atualizado, 7 de junho, às 17h40. Portanto, nós temos esta atualização ainda de ontem. Número de casos confirmados, um crescimento de 99, 12.135. O número de óbitos, estamos nos aproximando, né, de 300, enquanto que a mortalidade 2,5%. Pessoas recuperadas, isso é muito importante. Olha só, o índice de 71%, um dos mais altos do Brasil, inclusive 8.560. São 3.280 em acompanhamento. A gente tem que
olhar para esse número vermelho aqui, que é a taxa de ocupação de leitos de UTI em geral, não especificamente, né, com o Covid. E nós estamos no período aí, chegando o inverno, o índice de ocupação chega a 71,8%. Isso aqui é muito observado porque é o período de trocas de temperaturas. Como eu disse há pouco, Estael Cias vai falar sobre um calor que está chegando por aí. E isso também, né, faz aumentar o número de pessoas com problemas respiratórios, por exemplo. Então, a gente vê que a taxa de ocupação é de 71,8%. Então, esses são os números principais da Covid. Como mostramos, a atualização foi ontem às 17h40. Muito bem, 12h20 agora, 12h20. 3 regiões do estado tiveram piora nos indicadores da Covid-19 e passaram para a bandeira laranja, né, do distanciamento controlado, ou seja, o risco médio. E essa nova classificação vale até o próximo domingo. A taxa de ocupação das UTIs tem sido determinante, que é o que eu mostrei agora há pouco nessa faixa vermelha. Os detalhes a gente vê na tela. O Jorge perdeu a mãe no início de maio em Farroupilha. Edi Fetter Georg foi contaminada pela Covid-19 dentro de uma casa de repouso que registrou um surto da doença. Que a gente, na verdade, pensava que na casa de repouso estava bem isolado, bem cuidado, mas foi justamente ao contrário, né? Não deu certo o isolamento, né? Com 92 anos, a idosa deixou 4 filhos, 7 netos e 4 bisnetos. Foi muito rápido, né? É interessante que esse vírus é fatal, assim, no sentido da pessoa debilitada, ela está ali, aquele ponto que ela tiver de frágil, pronto, é ali que o vírus pega, não? Se for um problema cardíaco, se for um problema pulmonar, se for um problema de diabetes, tudo ali. No modelo de distanciamento controlado, Farroupilha faz parte da região de Caxias do Sul, que está em alerta nos hospitais com ocupação superior a 80% dos leitos de UTI. Sinal vermelho também no Vale dos Sinos. O Hospital Municipal de Novo Hamburgo está operando com a capacidade máxima. Todos os leitos da unidade de terapia intensiva estão com pacientes. Nosso sistema de saúde, por si só, ele já é saturado. Quando chega o inverno, então nem se fala. E a Covid ela vem como um elemento novo que então tende a saturar. Na atualização do fim de semana, 3 regiões gaúchas mudaram de classificação. Estavam em amarelo e passaram para laranja. Ijuí, Santa Rosa e Santa Cruz do Sul agora estão em risco médio de contaminação. Apenas Pelotas apresentou melhora e passou para risco baixo. Em Canoas, uma boa notícia no Hospital Universitário. O 7º e o 9º andar, que estavam fechados desde 2015, passaram por reforma e devem ser reabertos nesta semana com 200 novos leitos. Com esses 200 leitos, nos possibilita agora desativar 2 dos 4 hospitais de campanha que nós montamos, né? Que nós montamos exclusivamente para a Covid. Então, esses 200 leitos agora vão ser destinados para o atendimento do Covid. E depois fica delegado para a cidade. Em todo o Rio Grande do Sul, a média nas unidades de terapia intensiva é de 72% dos leitos ocupados. Aqui em Porto Alegre, a taxa de ocupação gira em torno de 75%, mas permanece estável há algumas semanas. Isso nos permite avançar nesse processo, justamente examinando novos passos na liberação de atividades, né, sempre com a adoção dos protocolos de segurança. Bom, e ontem à noite, olha só que importante que nós vamos mostrar agora. No programa Poder em Foco, aqui do SBT, o governador Eduardo Leite conversou com o jornalista Fernando Rodrigues. E Eduardo Leite disse que o distanciamento social controlado, adotado aqui no Rio Grande do Sul, deve se estender até o fim do ano. Então, o modelo do distanciamento controlado, nós projetamos, nós ainda vamos possivelmente até o final do ano com ele, né? Até que haja uma vacina, até que haja segurança de que a gente pode efetivamente relaxar restrições. E o senhor diria que neste momento, nesta semana que está começando, dessas regiões que são monitoradas, quais delas já atingiram o que se chama de pico de contaminação e quais ainda estão longe disso? É difícil ainda falar em atingir pico ou não, Fernando, porque nós temos que
ainda um percentual da população que já teve o coronavírus, já entrou em contato, ainda muito baixo. Então, não temos nenhuma região absolutamente imune, vamos dizer assim, por ter tido um contágio em massa e que gere a certeza de que não vai ter algum movimento de maior incidência. Sabe que eu indo ao norte do estado no fim de semana me chamou muito a atenção, principalmente nessa região aqui dos vales, ali que passa por Lajeado, Estrela, a região onde há muitos frigoríficos também e tem muitos casos confirmados. Bom, Lajeado é a região com o maior número de casos aqui no estado. Mas o que me chamou muito a atenção é mais para o interior, fora a região metropolitana, é a despreocupação das pessoas com relação ao uso de máscaras, a aglomeração de pessoas. Gente, o que eu vi de pessoas aglomeradas bebendo em barzinho é uma coisa que me preocupou bastante. Então, esses cuidados, esta conscientização que deve ter que ser feita de cidade em cidade, pelas lideranças, pelos prefeitos, enfim, mas é um número que preocupa muito. E, como eu disse, nessa região onde a gente tem vários casos, ali próximo a Nonoai, próximo a Sarandi, né? Ali tem uma cidade que tem um frigorífico, onde teve até pouco, perto de Gramado dos Loureiros ali, é uma cidade com a letra T, eu não lembro o nome agora. Mas ali, por exemplo, passei as pessoas no posto de gasolina se divertindo. Então, assim, tem que ter um cuidado de fato muito grande com relação ao aumento da doença, porque é assim que ela se transmite, né? De uma maneira muito rápida. Não teve no Paraná um caso de pessoal que foi contaminado tomando chimarrão? Teve um caso, então é assim, a coisa vai muito rápida. 12h26, olha só, nós sabemos que uma pandemia, ela não escolhe hora nem lugar para acontecer, mas o que já podemos ver é que os médicos sabem exatamente onde devem estar quando isso acontece. Ao lado de cada paciente. Desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina, eles são colocados à prova diariamente, isso a gente tem acompanhado aí com a Covid, né? Diariamente, frente a frente com as pessoas, né? E eles que viveram aí anos e anos de estudo constantemente. E agora, mesmo longe das famílias, abatidos, né? Ou correndo alto risco de contágio, as notícias mostram o quanto os esforços estão dando certo. Seja na linha de frente, seja na pesquisa de vacinas, de medicamentos e do próprio vírus. Nas consultas de pacientes de risco ou até no atendimento online. O que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos. Porque para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Vamos para a redação, meu amigo Glauco Paza. Conta pra gente aqui, porque teve um acidente que matou 4 pessoas na região noroeste aqui do estado. O que aconteceu, Glauco Paza? Boa tarde, Glauco. Tudo bem, André? E 3 destas mortes foram entre pessoas da mesma família. Nossa. Infelizmente, um acidente que envolveu 2 carros na noite deste domingo na ERS 155 em Santo Augusto. Um deles, com placas de Augusto Pestana e Diane da Rocha, de 62 anos, e Orlando Grubler, de 71, morreram na hora. A netinha deles, de apenas 1 ano de idade, ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. No outro carro, o motorista Dirceu Didoné, de 42 anos, também acabou morrendo. Segundo as primeiras informações, a caminhonete que este motorista conduzia, o Dirceu, acabou indo no sentido contrário, na pista contrária, e bateu de frente com o outro carro. Essas são as primeiras informações, mas a perícia está sendo feita ainda em relação a este caso, André. Ele teria invadido a pista contrária, é isso? Exatamente. Ou uma ultrapassagem, alguma coisa? Não se sabe exatamente o motivo, mas a princípio a polícia cogita esta possibilidade realmente de que esta caminhonete invadiu a outra pista. A gente não sabe esse caso especificamente, a perícia está sendo feita, mas o que tem de pessoas irresponsáveis dirigindo ainda nas nossas estradas à noite, onde não pode ultrapassar e ultrapassa. E é assim, na região da Serra, onde tem 4, 5 caminhões, a pessoa tem que ir passando um por um. Não consegue esperar, sendo que ali adiante vai ter uma terceira pista para facilitar, né, que o caminhão vá para a direita e tu possa ultrapassar. Mas não, né? A ansiedade. E aí acontecem as tragédias. E um outro caso de um acidente, um homem de 85 anos e uma mulher de 56 que perderam a vida, né, também num acidente de carro. Esse foi de dia
dia foi também lá no Noroeste, né, Glauco? As semelhanças são muito grandes entre os dois casos. Olha, um idoso que conduzia o veículo Fox não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a polícia, no mesmo carro havia mais 3 pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital de Caridade de Santo Ângelo. Uma dessas pessoas, uma mulher de 56 anos, cunhada do motorista, também acabou morrendo. O outro carro, que era uma Duster, tinha apenas o condutor. Ele era emplacado em Santo Ângelo e vinha provavelmente de Juí, conforme a polícia. A hipótese inicial, olha só, é de que a caminhonete invadiu a outra pista e aí esses 2 veículos bateram de frente. O motorista da caminhonete também foi encaminhado para o hospital, André. Agora, como que bateram, a gente não sabe. A imagem não consegue mostrar isso perfeitamente. Mas é um local... Volta ali um pouquinho a imagem, gente. Vamos só fazer uma análise ali da estrada. Primeiro, não pode ter... Olha só, para aí a imagem. Volta, agora, volta a fita um pouquinho. Olha só, Glauco, vários problemas. Primeiro que a gente vê que é uma pista dupla. Outra, isso aqui, uma faixa dupla. Outra, isso aqui é numa região mais centralizada, né? É uma região onde a velocidade tu já deve reduzir, porque a gente vê que tem cidade aí, tem moradores. Um outro detalhe importante, presta atenção no asfalto, gente. Além do degrau que tem no acostamento, olha a qualidade do asfalto. Larga a imagem aí pra gente ver. Ali chega a ter um remendo, um buraco ou coisa assim. Tá? Isso aqui é um quebra-mola? É um quebra-mola também? Também é o quebra-mola. E isso acontece muitas vezes. A pessoa vem numa velocidade, não vê o quebra-mola, apesar que esse aí tá pintado, viu? Tá bem direitinho, porque a estrada que vai lá para Planalto, os quebra-molas, tu não enxerga, não tem pintura. É uma coisa absurda. Vejam os degraus, Glauco. Quer dizer, numa estrada dessas, veja só o perigo constante que a gente enfrenta. E aí, um descuido basta para acontecer uma tragédia, acidente e mortes. Em caso de trânsito, sempre é bom lembrar, 1 segundo, não basta muito, 1 segundo de descuido pode causar uma tragédia. É o caso, eu sempre conto essa história de uma mulher que caiu uma laranja. Caiu no chão do carro, mas do lado do caroneiro, do carona, e ela se agachou para pegar a laranja. Foi o suficiente para ela ficar paraplégica, Glauco. É verdade. Quer dizer, 1 segundo de distração já é o suficiente. Obrigado, Glauco, até daqui a pouco. Muito bem, agora 12h32, meio-dia e 32. Em seguida vamos falar do calor que está chegando e você vai ver também aqui no SBT Rio Grande. A entrevista exclusiva com o melhor amigo de Rafael, menino assassinado em Planalto, no norte do estado. Ao lado da mãe, Andrei falou sobre a perda do companheiro de videogames. Pra mim, hoje ele é um anjo. Onde ele estiver, eu acho que tem que fazer justiça contra isso. Os detalhes da investigação sobre uma tragédia na capital. Criança de 2 anos morreu na zona norte de Porto Alegre após cair do 4º andar de um prédio. E a previsão do tempo para todo o estado, será que a semana vai ser típica de inverno? O SBT Rio Grande vai até a 13h. Meio-dia e 32, vamos falar de esporte aqui no SBT Rio Grande. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Glauco Paza, clubes fazem de tudo para conseguir sócios, mesmo na pandemia. E o Inter é um destes exemplos, não é mesmo, Glauco? Porque para enfrentar a crise, André, tem que fazer de tudo. Lembrando que, como não tem futebol, as receitas diminuem muito. E aí, o torcedor pode ser a principal fonte de receita de muitos clubes. No caso do Internacional, tem uma campanha no ar, tá? Que é a campanha Mais do que Nunca, o Inter precisa de ti. Só nos primeiros 4 meses do ano, o déficit do Inter é de 50 milhões de reais. E aí, esta campanha para o torcedor se associar. Vamos ouvir um pedacinho aí, ó. Para dar um pouco de conforto à nação colorada isolada em suas casas. Mais do que isso, nos tornamos um dos clubes mais engajados em ações solidárias, incluindo o apoio a autônomos e microempresários. E o resultado foi incrível. Tá aí, ó, André, um pedacinho só dessa campanha que está nas redes sociais. Por quê? Porque o Internacional quer que todo mundo se associe e, para isso, está oferecendo algumas coisas. Por exemplo, quem se associar ganha uma camisa de presente e ainda vai ter o nome num monumento que vai ser construído no Beira-Rio, justamente para homenagear o sócio que não deixar o clube na mão.
tá aí mais uma iniciativa e o Inter não é o único, tá? O Bahia também está fazendo, quer dizer, tudo para fidelizar o sócio e conseguir receita. Agora, última informação, acabou de sair aqui, ó. Tem reunião hoje no começo da tarde na Federação Gaúcha de Futebol, com o novo secretário de Esportes, Francisco Vargas, para discutir os protocolos de uma possível volta ao futebol aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que a federação prevê que na segunda quinzena de julho possa voltar o gauchão, mas por enquanto é uma previsão, tá? O que a gente tem de concreto é este desejo e agora o novo secretário, então, vai discutir com a federação se é possível a volta do futebol. O Caxias, André, se reapresentou hoje pela manhã. Portanto, é o primeiro time do interior aí do gauchão a se mobilizar, a se remobilizar, digamos assim. Lembrando que o Inter, o Grêmio e o São José já estavam treinando. Nessa nova realidade, o nosso chamado novo normal, não é mesmo, Glauco? É verdade. Olha só, Glauco, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero que tu acompanhe comigo, porque a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida do menino Rafael. Rafael, que a gente sabe da história do Rafa, ele morreu... Ontem fez 4 semanas, né? Que foi domingo, Dia das Mães, foi a última vez que ele foi visto pela avó. Ontem fez 4 semanas isso. Ou seja, no dia 25, né, que ele foi encontrado. Mas vamos falar do Rafael, do menino Rafael e da relação dele com o Andrei, que era o melhor amiguinho dele. Então a gente vai mostrar agora, a gente foi até a cidade de Planalto e conversamos, fomos recebidos pela família do Andrei. E foi muito emocionante e a lição de vida dessa criançada. O Andrei contou coisas incríveis sobre eles, dessa relação de amizade, de fidelidade, de lealdade. Olha, um exemplo para todos nós. Então, a partir de agora a gente acompanha. Andrei, conta pra gente assim, ó, como é que tu conheceu o Rafa, assim, foi no colégio, foi aqui em Planalto? No primeiro dia de aula, ele não falou com ninguém, a gente se aproximou mais, nós fazíamos os temas, a gente conversava muito pouco na escola no começo, mas no jogo nós passávamos 5, 6 horas conversando. Como é que é isso? Explica pra quem não conhece. Umas 9 equipes de 4 pessoas. Aí você tem que cair num mapa, achar a arma e o último a sobreviver ganha. Até nós conversava de criança que sumiu, essas coisas, nós conversávamos de vez em quando. Aí ele dizia que nunca ia sumir por causa que amava a mãe. E ele falava que... ele falou uma vez, eu nunca vou pensar em sumir porque... eu amo minha família, eu tenho medo de ficar longe deles. Ele falou que ia ajudar a mãe. Ele ficou a tarde inteira quase ajudando a mãe. Ele jogou um pouquinho de tarde. Ajudar a fazer o quê? Não sei, ele não falou. Aí à noite eu liguei pra ele, pra nós jogar. Nós jogou 1h30, deu 8h30, eu acho. 8h30, 9 horas. Ele mandou que ia ter que jogar com o primo. Aí eu pedi se ia demorar muito pra ele terminar pra jogar com nós. Eu liguei pra ver se ele ia demorar. Isso já era 10 da noite. Eu liguei pra ver se ia demorar, se ele ia poder jogar com nós. Só que também não atendeu. Ele sempre atendia, ele só não atendia se tava tomando banho, comendo, alguma coisa assim. Senão ele sempre atendia. Acordei, aí antes disso, eu não sei se foi irmão ou mãe dele que mandou assim, quando você acordar, me manda mensagem. Aí eu mandei. Pra ti? Aí eu não sei se foi tio, irmão, não sei quem, eu sei que era um homem que falou comigo e falou que o Rafael tinha sumido. Mas com o número do qual? Do Rafael. No telefone? No telefone do Rafael. Dava um abraço, eu acho. Dava um abraço. Eu acho que é uma amizade que não tem como se comparar a outra amizade. E pra mim hoje ele é um anjo. Onde ele estiver, eu acho que tem que fazer justiça contra isso.
Lealdade acima de tudo. Eu não tenho um mundo de amigo, mas o que eu tenho são os melhores do mundo. O menininho Andrei, ele falou uma coisa ontem muito bonita, assim, diz que as amizades para ele como se fosse uma árvore. E aí ele sacode, né? E fica com as folhas, né, que ficam no pé. Ou seja, ele seleciona, algo que une os dois, viu, Glauco, é que os dois eram muito tímidos. O próprio Andrei era um menino tímido e ele percebia o Rafael tímido e aí eles começaram a se conversar e foi sendo construída essa relação muito transparente, assim. Era uma afinidade, né, André? De afinidade e sabe lealdade. Que a gente... É difícil segurar vendo isso, né? Porque a emoção realmente é uma coisa, né? São declarações muito fortes, muito sinceras. Eu acho que a sinceridade resume tudo, né? São crianças, a criança é muito sincera. Imagina como tem sido os dias para o Andrei, né, André? É verdade. E horrível, o Andrei, assim, ó, o que eu sempre gosto de deixar isso muito claro, assim, ele quis conversar com a gente, ele escolheu conversar com o SBT, sabe? A gente foi recebido, tá ali, ele estava com a família junto. Então, assim, foi uma conversa muito tranquila. Ele tranquila com os momentos de emoção, porque é lógico, ele sente, né, mas ele ficou muito à vontade, ele se sentiu muito à vontade para conversar. Então, a gente agradece muito a família. Eu fui com o Josias do Portal Em Foco lá que me acompanhou e a gente fez ontem lá, Glauco, também outras entrevistas muito importantes que a gente vai mostrar durante a semana. Como, por exemplo, a casa onde o menino foi encontrado, o menino Rafael, ele estava dentro de uma caixa, né? A grande pergunta se essa caixa tinha sido vista na casa do Rafael, onde é que estava, pois ontem eu encontrei com o morador desta casa, com um casal, eles voltaram agora de São Paulo e eu entrevistei, a gente vai mostrar essa entrevista amanhã e ele explica o porquê a caixa estava ali, né? Muito interessante, até porque a gente queria saber, eu, por exemplo, tinha uma curiosidade muito grande, afinal de contas, eles cuidavam realmente da casa desse casal quando eles saíam, quer dizer, era uma coisa corrente, né? Eles não tinham uma relação, esse casal que eu conversei com eles estavam em São Paulo, né, de fato, como a gente tinha comentado, e eles voltaram agora no final da semana. Tá aí a casa, ela ainda estava isolada. E aí agora, quando eu vi no final de semana, a casa estava liberada desta parte, porque... Para aí um pouquinho ali a imagem só, gente, só a outra imagem anterior, só para... Essa era a caixa que não sabiam se ela estava ali ou não, né? Essa era a caixa aqui, e esses tecidos estavam aqui dentro, em cima do menino Rafael. Então a grande questão era da onde era essa caixa. E esse casal explicou, eles trabalham com costura, né? E essa caixa, ela vai e vem para o trabalho, por isso que todos esses tecidos estão aqui. Eles não tinham uma relação muito próxima, eles nem a chave ficava com outras pessoas. E eles, quando viajavam, como eles tinham ido a São Paulo, a casa ficou ali daquele jeito, com esta caixa do lado de fora. Então, é uma caixa que pertence a eles. Nessa imagem, só para a gente compreender aqui, ó, que é a cerca. E isso aqui, para cá, está tudo isolado, que é a casa do Rafael. Então, essa casa, sim, que o acesso a ela foi liberado. E a gente conversou, eu conversei com eles, conversei com a senhora agora, que está André, ali. Oi. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Qual foi o seu sentimento? Agora, deixando um pouco o lado jornalístico. Olha, o que me chamou muito a atenção, assim, que todas as pessoas que eu conversei, de fato, diziam da relação da mãe com os filhos, né? Chamavam a atenção para isso, que nunca tinham visto absolutamente nada. O fato dela, como foi relatado, não ter... que o menino, ele disse que o Rafael disse para o Andrei que ele estava ajudando a mãe. Então, talvez fosse uma maneira da mãe tirar um pouco o menino do telefone, não sei. Mas isso chamou muito a atenção. O que eu acho que acontece, Glauco, é o que a polícia está investigando, né? Muitas pessoas falam de que, de fato, precisa ser investigado, ainda precisa de algumas perícias. Tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, né? Então, é isso que se aguarda. Eu conversei também com a avó do Rafael, ela contou um pouco mais de detalhes de como que foi o dia que ela pediu para a filha ir até o conselho. E o tio, chamado tio Beto, que tem pouca diferença de idade do Rafael, também falou da saudade que sente de
passear de moto com o menino. Então é isso que a gente durante a semana vai mostrando. Tá certo, Glauco Paz? Parabéns, hein, André? Muito bom. O trabalho, ele quis falar com a gente, então assim, né, ele ficou muito à vontade e conversou. Tá aí, obrigado à família, a Jaqueline, a mãe do menino Andrei. Muito bem, 12h44 agora. E atenção, porque a polícia está investigando o caso de uma criança de 2 anos que morreu porque caiu do 4º andar de um prédio aqui em Porto Alegre. Lucas Abate. A família disse à polícia, né, que estava se mudando para esse apartamento quando aconteceu essa tragédia, Lucas. Isso, André, e é o que tudo indica, aconteceu de fato um acidente. É a principal linha de investigação da polícia, que, claro, espera ainda alguns depoimentos de testemunhas, dos próprios familiares e também resultado de perícias para confirmar essa hipótese de acidente. Uma situação muito delicada, André, porque mesmo que seja confirmado o acidente, normalmente se tem um indiciamento por homicídio culposo, que é o homicídio sem intenção de matar. Uma dor ainda maior, né, André, para uma família que já teve essa sentença, essa pena de perder o Demian, de apenas 2 anos, e agora vai ser investigado ainda por esse fato. Mas, ao que tudo indica, se tratou de um acidente, um momento em que a família estava envolvida com a mudança para esse apartamento no bairro Rubem Berta e acabou se distraindo. O menino subiu na cama, debruçou sobre a janela e acabou caindo do 4º andar do prédio. Tem coisas assim que acontecem, fatalidade, a gente pensa que não vai acontecer com a nossa família, mas acontece mesmo. O menino caiu de uma altura de quase 10 metros no 4º andar desse prédio, no bairro Rubem Berta. Ela virou, quando olhou para o outro lado, ele já não estava mais. Inclusive, ela achou que ele estava se escondendo, brincando, sabe? E aí deram a casa de olhar pela janela, ele estava lá embaixo. E ela está desesperada, ele, a mãe dela, que cuida sempre do gurizinho, sabe? Quando que era para ela trabalhar. Demian Teixeira de Azevedo, de apenas 2 anos, foi levado para o Hospital Cristo Redentor, onde morreu às 9 da noite de sábado. Segundo a família, a criança morava com a mãe e o padrasto em Cachoeirinha. Eles estavam de mudança para o apartamento no bairro Rubem Berta. Como ainda estavam arrumando a moradia, as janelas não estavam com as redes de proteção. Ao que tudo indica, a criança subiu na cama e teria então, como a cama estava muito próxima à janela, a criança acabou caindo. Não há indícios até o momento de que tenha sido algo intencional. Demian foi velado na noite de domingo. Muito bem, 12h47. Deixa eu conversar com o Glauco Paz e o recado, né, que a própria família, nesse caso aí, né, do cuidado com as crianças, é 1 segundo de distração, as tragédias acontecem, meu Deus do céu. Bom, olha só, mudando de assunto, foi preso em Santa Vitória do Palmar um homem suspeito de homicídio. Que homem é este aí, hein, Glauco? Pois é, olha só, André, essas imagens das câmeras de segurança flagram o momento em que Maico Pereira Escolto, de 18 anos, atirou pelo menos 5 vezes contra um motorista. Segundo a investigação, Maico solicitou uma corrida de táxi clandestino para a vítima, que era companheiro da sua tia. Agora, a motivação do crime, olha só, este motorista teria envolvimento com uma tia, faria parte de uma outra facção criminosa. Este seria o motivo pelo qual ele teria disparado. Aí, após o crime, o Maico fugiu para Santa Vitória do Palmar, onde trabalhava traficando drogas, trabalhava entre aspas, tá? E realizava assaltos. Quando a polícia começou a fazer o assédio em relação ao Maico, ele tentou fugir, se esconder numa lavoura, mas foi pego e com ele tinha arma, tinha drogas, inclusive munição também, tudo pronto para executar os crimes lá em Santa Vitória do Palmar. E aí ele foi transferido posteriormente então para a região metropolitana. E a Polícia Civil prendeu um homem que matou 2 jovens no bairro Restinga por um suposto furto de uma porta. Quer dizer, é uma razão assim, uma coisa... Quer dizer, não se tem nem motivo, né? Mas enfim, a questão era de uma porta. Um motivo banal. Isso foi em novembro, né, Glauco? Isso, a gente mostrou bastante aqui no SBT. O Jorge Rodrigo Kretzmann Vargas foi preso em Passo de Torres hoje pela manhã. Segundo a polícia, ele é responsável pela morte dos primos Vitor Rosa da Costa e Wesley Teixeira de Souza. De acordo com a investigação, Jorge teria ido até a residência de uma das vítimas e teria questionado, afinal de contas, como teria sumido uma porta de uma construção bem pertinho daquele local ali.
Como ninguém respondeu, ninguém se acusou como responsável, ele atirou, matou uma das vítimas. Aí ele saiu do local de moto, voltou, teria feito novos disparos e aí feito então a segunda vítima fatal. Meu Deus. A Polícia Civil concluiu a investigação e a Justiça autorizou o pedido de prisão preventiva de Jorge Rodrigo. Ele havia fugido para Porto Alegre, aqui na capital, e depois, então, ele teria ido em direção a Santa Catarina até ser localizado pela equipe da polícia hoje pela manhã. Muito bem. Obrigado, Glauco Pazza, pelas informações. Agora 14 graus é a temperatura. Há pouco tinha uma neblina aqui no Morro Santa Teresa. Está fechado o tempo. E está inverno, né? Temperatura aí de 14 graus. Agora se preparem porque vem calor. Está na hora da previsão do tempo. É o chamado veranico de junho, Estael Cias? Vai ser curtinho, mas dá para dizer que vai esquentar mesmo. E como é que vai ficar a semana, Estael? Olha, em geral, para quem está pensando, para quem já está com aquele acúmulo de roupa para lavar, não vai ser uma boa semana. Não. Para a dona de casa não será uma boa semana, porque mesmo não chovendo o tempo inteiro, vai ser uma semana úmida, com muitas nuvens, a umidade, aquele tempo que a gente sente aquele ar mais pesado. Então, realmente, para a dona de casa vai ser uma semana complicada. E para quem tem bilhetes no refrigerador grudado com imã, tira tudo, é isso? É isso, porque a semana em geral ela vai ser amena. A gente, em algumas partes do estado vai ter frio, Campanha, Zona Sul. Hoje pela manhã, por exemplo, fez frio em algumas áreas, mas em geral vai ser amena. Agora, entre a quinta e a sexta-feira vai esquentar. Algumas áreas do estado terão máximas perto de 30 graus. E quando chega esse ar quente, num período de umidade, acontece aquilo que a gente chama de as paredes chorarem. Começa a escorrer água pelas paredes, água nos pisos. Depois disso, o refrigerador, porque muita gente, né, põe os bilhetinhos lá no refrigerador. A umidade começa a escorrer e escorre os ímãs também. Então, realmente vai ser uma semana de muita umidade. Vamos ao mapa, então, de hoje à tarde. Vamos falar como é que fica o tempo e a temperatura. Devemos ter aqui, na região noroeste, a instabilidade e a chuva retornando hoje. Em outras áreas do estado, nós devemos ter sol e nuvens. Hoje tinha cerração, neblina, como tu bem comentou, a visibilidade realmente ficou muito baixa. Mas hoje à tarde é sol e nuvens. Vale a pena arriscar hoje a lavar roupa? Sim, porque o sol aparece. A temperatura até em geral fica amena, mas ainda não dá saltos. Só ressaltando duas situações. Aqui entre a Campanha e a Zona Sul, desde Bagé até região de Jaguarão, Pelotas, o sol aparece hoje, aparece amanhã e ainda na quarta-feira. Então lá a situação não é de uma umidade tão persistente. Já em grande parte da metade norte, aí sim, muitas nuvens, as pancadas de chuva vão e voltam e a umidade se estabelece mesmo. Mas a falta de chuva ainda prejudica principalmente o sul do estado, né, Estado? Sul do estado a situação ainda é muito preocupante. Voltou a chover de forma abundante em muitas regiões, mas a realidade dessa região de Bagé, Pelotas, falando em barragem Santa Bárbara, falando da Lagoa Mirim, falando também da barragem que abastece Bagé, a chuva ainda não foi suficiente, os acumulados ainda não recuperaram o nível dessas barragens que abastecem, que trazem problemas de abastecimento e também já preocupam o setor agrícola. Então, quer dizer, de amanhã, terça-feira, até o sábado, o tempo vai ficar cinzento. Não vou dizer tempo feio, não, tá? Ah, sim, o André adora, né? Então, mas nós teremos períodos de chuva. Vamos falar dos próximos 4 dias, como é que se comporta a temperatura aqui em Porto Alegre, para a gente ter uma ideia no estado. Aquilo que eu falei, não muda muito a temperatura aqui nesses próximos dias. Na sexta-feira, que não está aqui, é que nós devemos chegar aos 28 graus em Porto Alegre. Mas, em geral, chove na terça, chove na quarta, chove na quinta-feira. E a temperatura que as manhãs um pouco amenas, com 12 a 14 graus, não chega a ser frio, né, para o gaúcho, e as tardes com 18 a 20 graus. Já tem uma previsão para o final de semana, Estael, ou está muito cedo para a gente falar? Não está muito cedo. Nós devemos ter chuva no sábado e aí o domingo tem frio. Então a gente sai do calor da sexta-feira para o frio no domingo. Só falando de mapa de chuva, o quanto que vai chover? A perspectiva nessas áreas da metade norte, acumulados na casa de 150 a 200 milímetros. Isso pode trazer transtornos a essas regiões. Aqui mais ao sul e também na Campanha, volumes na casa de 50 a 75 milímetros, muito longe ainda do que é necessário realmente para reverter o quadro por lá. Muito bem, obrigado, Estael Cias, e até quinta-feira falando mais sobre o tempo. Obrigado, Estael. Agora, 12h e 54 minutos, eu não acredito nisto. Não posso acreditar, Estael Cias, escuta essa, o que teve em São Léo? Ó, acredite. Olha aí a musiquinha, Corona Fest. Glauco Pazza, mais uma festinha, Glauco. Acredite, porque foi verdade realmente, André.
Lá em São Leopoldo, a polícia recebeu uma denúncia neste final de semana. Na verdade, foi na madrugada de domingo, ou seja, já era altas horas da madrugada, de que havia aglomeração, festa, volume alto. E aí a Brigada Militar foi chamada, assim como agentes da Prefeitura também, da própria Secretaria responsável por esse setor, chegaram ao local e constataram que havia realmente uma aglomeração, uma festa. E olha, não era pouca gente não, cerca de 80 pessoas. Meu Deus do O céu. proprietário foi autuado, o pessoal teve que deixar a festa aí, como deu para ver na imagem, uns saíram inclusive bebericando alguma coisinha ali, né? Mas que vergonha! Vai pra casa, demônio! Eu não canso de dizer isso aí. É uma expressão, né? Mas olha, nesse caso, eu vou te dizer uma coisa, Glauco. A gente tem em São Leopoldo mais de 200 casos, né, de coronavírus. E a coisa assim, ó, juntando 80 pessoas numa festa, se uma tá contaminada, meu Deus do céu, isso é um prato cheio, né, para um surto. Então, não é hora disso, né? E onde tem bebida, André, não tem máscara. As pessoas não. tiram a máscara, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí né? quem se sujeita aí numa festinha assim, meu amigo, é abraço, é ficar junto, é balada, conversando, é dançando. A princípio seria um aniversário, tá, André? Mas quanta gente está deixando de comemorar ou comemora de forma diferente o aniversário? Por que este aí vai ter direito? Injustiça, né? E a gente tem mostrado diversas festas. Teve uma em Canoas, teve uma aqui em Eldorado do Sul há pouco tempo, né? Aqui em Eldorado do Sul e por aí vai, quer dizer, não é... Assim como eu vi no norte do estado, em Trindade do Sul, é o município que eu queria falar há pouco e me esqueci, mas nesse caminho, né, em direção ao norte do estado, meu Deus, sábado de noite, o pessoal na balada conversando, se divertindo e nem aí. Né? E aí o problema é o que pode vir depois. Parece que só quando acontece com a família, né? Infelizmente. Vamos dar uma olhadinha, Glauco, nos números do coronavírus, mais uma vez. E aqui, ó, esse número que é muito importante a gente olhar, esse que está em vermelho, porque a taxa de ocupação de leitos UTI, vejam que o frio começou há pouquinho tempo. E isto indica que os problemas respiratórios, né, estão crescendo. Porque nós temos, ó, 71,8% de pacientes em UTI já ocupada. Então, isso é uma luz vermelha. É claro que os leitos de Covid ainda estão sendo monitorados, ainda há um controle. Mas isso é um indicativo que a gente tem que ter atenção. Então, o número de casos confirmados no Rio Grande do Sul, a gente teve a última atualização ontem às 5:20 da tarde, 12.135 casos. Tá? 286 pessoas perderam a vida. Casos recuperados, 8.560. Muito bem, os últimos números aí do coronavírus no Rio Grande do Sul. Por falar nisso, solidariedade em meio à pandemia, um empreendedor aqui de Porto Alegre criou uma plataforma que une quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. É o Precisamos.com. Ajudar alguém sem sair de casa? Dá. É um site que consiste em fazer matches, ou seja, ele conecta pessoas que estão precisando de ajuda com pessoas que querem ajudar. Né? E tudo isso acontecendo numa tela, né, dentro do Google Maps, com os pins, né, organizados em diferentes categorias. Cada pin representa um pedido de ajuda ou uma oferta de ajuda. São várias categorias, que vão desde compras em estabelecimentos comerciais, busca e entrega, passeios com pets, até doações. Os dados são protegidos. A plataforma nasceu para auxiliar aquelas pessoas que fazem parte dos chamados grupos de risco, em especial os idosos. Em 50 dias, essa plataforma cadastrou cerca de 1.100 pessoas em 125 cidades brasileiras. E nesse período foram pelo menos 500 pedidos de ajuda. A gente também tem o depoimento de pessoas que ajudaram. Vamos ver o que eles disseram? Foi bem fácil ajudar uma família aqui em Porto Alegre, porque eu contatei um supermercado que fez a entrega na casa dessa família. No momento também estou em contato com uma moça no estado de São Paulo. O Gustavo de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, auxiliou uma pessoa do Nordeste. E era de uma pessoa que estava sem trabalho e estava ficando sem comida. E essa pessoa, enfim, ficou muito feliz, ficou muito agradecida. E eu espero que eu tenha ajudado ela, pelo menos, a comprar comida por algumas semanas.
Muito bem, precisamos.com.br, muito importante. Que legal essa iniciativa, né? É isso aí, usando a criatividade. Eu acho que na sexta-feira não cheguei a falar direitinho, mas quando eu falei do Matheus Vilho, que é o nosso editor, ele grava no Facebook apresentações e pede em troca uma colaboração e já ajudou várias pessoas. Então é isso, ele canta, ele não dubla, ele canta. E assim, uma atitude, né, de uma pessoa reflete, nossa, para quanta gente. Então o negócio, o momento é esse, é um ajudando o outro, Glauco. Exatamente. E no caso do Matheus, duplamente ele faz bem, tá? Porque a gente ri muito com ele e ajuda, tá? Que eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, é tentar contornar a situação, que é difícil para todo mundo. Quem puder mais, ajuda mais. Mas Exatamente. Todo mundo pode ajudar um pouquinho, né? Não, e ali entra de novo, só volta um pouquinho para eu dar direitinho, tinha faltado do BR, né? É o precisamos.com.br. Então, assim, une o útil ao agradável. É isso aí? E todo mundo pode fazer, tenho certeza. É bem simples, então. Tá dada a dica. E é isso, a gente vai ficando por aqui, senhor Glauco Pazza, né? Já? Já, tá na hora de ir embora. Lembrando que às 19h20, a segunda edição, com Marcelo Chemali, e nós voltamos amanhã a partir das 11h40. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, né? E amanhã, mais uma vez, a gente vai mostrar entrevistas que fizemos lá em Planalto, no norte do estado. Até amanhã.